Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Fernando Mendes, é um prazer estar convosco e espero que você se sinta também bem na nossa companhia. Como é que vai a tua resolução para o ano 2020? Espero que esteja bem, com Jesus presente então na tua resolução. E uma vez mais nós vamos orar, mas lembrar apenas que antes da nossa oração que nós estamos desenvolvendo, vou partilhar consigo a parte B da nossa mensagem, não é verdade? Cujo tópico principal refere-se ao facto de como sermos chamados filhos de Abraão. Portanto, como sermos chamados filhos de Abraão, como nos tornarmos filhos de Abraão. Portanto, como alcançamos a salvação, em outras palavras. E temos então como respaldo bíblico o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 8 e 9, que diz em que Jesus nos apresenta Zaqueu como uma figura ideal, a figura ideal que tem cumprido com os requisitos principais, inseridos no livro de Mica, capítulo 6, versículo 8, em que Deus apresenta o seu requerimento, não é verdade? O que é que Deus deseja do homem, o que é que Deus espera do homem. E a palavra de Deus em Mica 6,8 diz que Deus espera apenas uma coisa de nós, apenas uma coisa do homem, que é fazer o bem, fazemos o bem. Portanto, estamos no início do ano 2020 e oxalá que cada um de nós possa realmente assumir um compromisso de fazer o bem neste ano de 2020. Portanto, até ao fim do ano 2020, faremos o balanço do que cada um de nós conseguiu fazer, se conseguimos realmente satisfazer a vontade de Deus. E ele explica então no livro de Miqueias 6,8, não é verdade, o que significa fazer o bem? Significa praticar a justiça, número 2, amar a generosidade, número 3, andarmos humildemente com o nosso Deus. Vamos então fazer uma oração antes de prosseguirmos com a nossa mensagem. Amém? Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. É um privilégio te servir. Continua operando em nossas vidas, continua nos capacitando, não obstante, por causa das nossas limitações, nós reconhecemos que existem em nós limitações humanas, mas a tua palavra não é limitada, não existem limitações na tua palavra. Por isso é que nós vamos instalá-la no tempo e fora do tempo, para que cumpramos com a tua palavra em Isaías 52,7, segundo a qual abençoados os pés que anunciam a paz, abençoados os pés que proclamam o Evangelho, abençoados os pés que anunciam as boas novas, a salvação, a paz. Aleluia, assim seja, Senhor, em nossas vidas. Usa-nos como proclamadores da paz, como anunciadores das boas novas, como proclamadores da salvação em Cristo Jesus. Usa-nos como templo de Deus, onde o Espírito Santo habita, neste ano em que temos proclamado como sendo o ano de salvação e de santificação, na liberdade que gozamos em Cristo Jesus. Usa-nos como um instrumento em tuas mãos, Senhor, em obediência à tua palavra. Se necessário, Senhor, envia-nos algo que nos faz tremer, como o Senhor enviou relâmpagos e trovões para o povo de Israel, para que temesse, para que se afastassem do pecado. Assim seja nas nossas vidas, Senhor. Se necessário, envia-nos alguma coisa, trovões, relâmpagos, coisas que nos façam tremer e lembrarmos de Ti, que realmente há um Deus nos céus que nos pode salvar. Haja em nós o Teu temor, Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Continua nos usando. Te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. E aquela ouvinte que ainda não Te conhece, Senhor, a nossa petição em oração, os nossos familiares, filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas, primos, primas, aqueles que não Te conhecem, líderes da nossa nação, das nossas nações que não Te conhecem, possam usar seus lábios e declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas e crer em seus corações, usar seus corações para crer
que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Uma vez mais, Senhor, também a minha nação, conforme a declaração de Paulo em Romanos 10:1, a minha oração pela minha nação é para a sua salvação. Assim seja você ouvinte, aleluia, deste programa. A tua oração sirva para a tua salvação individual, coletiva, a tua comunidade, a tua família, a tua nação. Assim seja, porque realmente precisamos de orar pelas nossas nações. E há muitas distrações no mundo. Aqueles que são homens e mulheres de Deus, Igreja de Cristo, despertemos para que não caiamos nas ciladas do inimigo, não nos distraiamos com aquilo que se passa no mundo. Há muitas fontes de distração, mas busquemos mais a Deus como o nosso recurso, a nossa salvação, conforme o Salmo 121. Olhando para os montes, aleluia, de onde vem o nosso socorro? De onde vem o meu socorro? Já declarou o rei David como profeta. O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor. Ele que tem feito os céus e a terra. Aleluia, assim seja, Pai. Continua interagindo nas nossas vidas, continua operando nas nossas vidas, na vida dos nossos entes queridos, lá onde quer que estejam, alcance cada um deles. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Então vamos rapidamente fazer uma recapitulação do que nós estávamos partilhando consigo já na primeira parte A desta mensagem. Como disse, como tornarmos-nos filho de Abraão, filha de Abraão. E mais uma vez a nossa base bíblica, o respaldo bíblico, consta no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 8 e 9. Jesus Cristo apresenta-nos Zaqueu como sendo um modelo da pessoa que realmente cumpre os requisitos, as três condições principais para nos tornarmos filhos de Abraão, ou seja, para alcançarmos a salvação e, consequentemente, correspondemos aos requisitos que Deus emana no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, segundo o qual ele requer de nós apenas uma coisa apenas do ser humano, que é fazer o bem. E então ali Deus explica-nos o que significa fazer o bem, que é praticar a justiça, número 1, amar a generosidade, número 2, e número 3, andarmos humildemente com o nosso Deus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, vivamos com Deus neste ano de 2020, seja um ano de viragem nas nossas vidas, não possamos viver a sós sem Deus em nossas vidas, sem Deus em nossa companhia. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Apocalipse 3:20 ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com esta pessoa, lancharei, jantarei, tomarei a ceia, a refeição com esta pessoa, ele comigo. Portanto, Deus não nos abandona. O problema consiste em nós é que abandonamos Deus por causa de algumas adversidades que nós passamos pela vida. Mas nós não podemos nos agarrar muito às adversidades e nos perdermos. Antes, pelo contrário, as adversidades devem ser motivos para nos agarrarmos cada vez mais a Deus. Olha o que as nações estão passando, olha o que as nações estão passando, as misérias, as nossas vidas a nível individual, a nível da família, a nível coletivo, a nível de comunidade, a nível da nação, a miséria que está a passar. Até parece que não existem recursos nessas nações, mas os recursos abundam. Mas, infelizmente, acaba sendo apenas propriedade de um ou de outro, de um pequeno grupo, de uma pequena elite, e torna o mundo assim numa turbulência total, numa instabilidade total. A riqueza de poucos, a miséria da maioria, sem razões, sem motivo. Enquanto que Deus deu-nos todo o recurso que existe num país como os Estados Unidos, Canadá, existe num país como Níger, Congo, Angola, Brasil, existem mesmo recursos, existem. Mas o problema está em como gerir estes recursos, chamado a coisa pública. É o problema, a dificuldade consiste na má gestão. E essa má gestão consiste na falta de temor de Deus, falta de temor do Senhor. Essa é a nossa oração, que Deus possa realmente tocar na vida dos nossos líderes, para que eles tenham temor do Senhor. E aqueles cidadãos comuns também, que possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador,
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro caminho para a vida é Jesus Cristo. Então, já em termos de revisão, em relação ao ponto 1, a parte A da nossa mensagem, que foi a prática da justiça, nós dissemos em conclusão que a justiça implica compaixão. Não é? Nós vimos ali o exemplo do servente, do servo sem compaixão, que não teve compaixão para com o seu próximo, o seu colega de trabalho. Não é? E nós também depois, além da compaixão, vimos que justiça implica arrependimento. Então vimos que Zaqueu cumpriu com esta condição. Número 1, praticou a justiça ao assumir um compromisso diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que ele devolveria tudo quanto ele possui se alguém reclamasse, reivindicasse que foi defraudado na cobrança dos impostos. E dissemos então que uma mensagem de encorajamento aos líderes, não é? Aqueles que são candidatos a líderes, quando ascender ao poder, procure ser um pouco flexível para com os teus compromissos e para com o teu povo, não cobrar grandes taxas altas ao povo, não é? Porque isto leva à sofridão do povo, taxas altas, não é verdade? E só o bem da elite, o que não é justo. E também dissemos já em off, para não seguirmos o exemplo de Jezabel, portanto a mulher do rei Acabe, não é? Primeira do livro da Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo 21, tanto fala que Jezabel praticamente sentenciou Nabote, um homem inocente. Portanto, não deixe que esse espírito de Jezabel se apodere de ti, entre em tua vida, porque Jezabel, se fosse num país como os Estados Unidos, seguramente que hoje ela seria alvo de destituição do cargo, destituição do poder, como rainha, na verdade, na altura ela é rainha de Israel. Portanto, uma delinquente, uma incircuncisa, a tornar-se rainha de uma nação, é o descalabro. Mas ela depois pagou com as consequências, não é verdade? Assim como o marido dela também pagou pelas consequências, não é verdade? Porque Deus não dorme. A justiça de Deus, diz aí em Sofonias, capítulo 3, versículo 5, pode demorar, a justiça de Deus pode demorar, pode tardar, mas não falha, a justiça de Deus não falha. Então, irmãos e irmãs, despertemo-nos. Esta era apenas a revisão que eu queria fazer em relação à parte A, que se refere então à primeira condição para sermos filhos de Abraão, filhos e filhas de Abraão, que é praticar a justiça. E vamos já para a parte... E, aliás, também há compensação para você que pratica a justiça, não é verdade? A julgar pelo exemplo do próprio rei David, que passou por algumas peripécias da sua vida por não ter praticado a justiça. Portanto, olha como é que ele foi injusto com o seu soldado Urias, não é verdade? Então foi muito injusto para com Urias. E o que aconteceu? A sua casa foi completamente afetada. E isso porque ele não praticou justiça. E aí a todos nós, né, quem sabe, nós fomos achados em falha, não é, por Deus. Haja misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Muitas coisas às vezes fazemos e nós não temos consciência, praticamos injustiça. Então Deus interage nas nossas vidas e nos perdoa por injustiça que possamos cometer, às vezes por a nossa inocência, não é verdade? Pecados cometidos por omissão, por pensamentos, e também por pensamentos e por ações e pelas nossas palavras. O Senhor nos perdoa e que haja melhoria da nossa conduta, melhoria do nosso comportamento. E então falava do rei David pela sua experiência, em alguns momentos dramáticos, não é? Ele no fim declara no Salmo 37, 25, porque é uma promessa de Deus para as nossas vidas, torna-se uma promessa de Deus. Se você pratica a justiça, Deus jamais te abandonará, nem os teus filhos mendigarão pão. Amém? Então regozija-te com Deus, mantenha-te firme na presença de Deus, como diz em Gálatas 5:1. Esteja, pois, firme na liberdade com que Cristo libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluia, assim seja. Agora vamos rapidamente então para a
parte B da nossa mensagem, o tópico principal desta mensagem, não é verdade? O tema é como tornarmos filhos de Abraão, ou como alcançarmos a salvação. Então, nós vemos o papel de Abraão no fim. Eu vou apresentar o exemplo no livro de Lucas, capítulo 16. Apresenta-nos o papel de Abraão. Mas, rapidamente, usando ainda o respaldo bíblico principal, que é o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 8, naquela interação entre Jesus Cristo e Zaqueu, em que Jesus declara que hoje mesmo tem chegado a salvação nesta casa. Ah, meu Deus do céu, que declaração de Jesus Cristo! Como favor Zaqueu alcançou da parte de Deus, não é verdade? Por quê? Porque ele tem praticado justiça. E agora vamos no lado da generosidade. Portanto, a parte B do versículo 8, capítulo 19 de Lucas 19, versículo 8, parte B, aí então Zaqueu fala que ele devolveria todo o dinheiro por inteiro, toda a dívida que ele tinha, falo em dinheiro, a quem se sentisse defraudado. Portanto, esta é uma parte legal, como eu digo, um vocábulo mais legal do que moral, o termo defraudado, porque quando nós vemos o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, portanto, é uma das condições, é um elemento dos 10 mandamentos da lei de Deus, portanto, para não defraudarmos o próximo. E eles conheciam a legislação, os hebreus conheciam a legislação, portanto, os 10 mandamentos faziam parte da Constituição hebraica. Por isso é que nós vemos que Jesus Cristo é intercetado por um jovem, chamado jovem rico, não é? Em que ele veio pedir conselho a Jesus Cristo. Mas vamos ainda para a parte A deste versículo 8, que confirma então a segunda condição que Zaqueu cumpre para realmente tornar-se filho de Abraão. Portanto, a parte B deste versículo 8, Zaqueu torna-se um homem justo ao devolver, não é? Pelo menos em termos teóricos, em termos de declaração, prometendo devolver tudo quanto ele retirou de alguém de forma ilícita. Portanto, se alguém se sentisse defraudado, ele estava disposto a devolver esse dinheiro. Portanto, é um conceito legal, como dissemos, que tem a ver com a prática da justiça. Agora, vamos no lado da prática da moral, não é verdade? Obrigações morais. Portanto, na parte A do versículo 8 do livro de Lucas, capítulo 19, portanto, ali Zaqueu diz: Senhor, eis-me aqui, estou pronto a dar parte da minha riqueza aos pobres. Uau! Que declaração! Quem dera muitos líderes pudessem fazer declaração, quem dera muitos ricos, detentores do poder econômico e financeiro, pudessem fazer essa declaração, mas seguir o caminho deste homem rico, Zaqueu, portanto, que é um cobrador de impostos. Por isso, a nossa mensagem é essa, eu vou já adiantando a fita. Você que ascende a cargo público, procura ser justo e procure realmente não acrescentar, não é verdade, tornar as taxas muito altas, não é? Os juros muito altos aí dos bancos, para aliviar um bocadinho a sofridão deste povo, da tua nação. Então, ele aí, Zaqueu diz que devolveria em parte da sua riqueza aos pobres. Portanto, pouca gente faz esse tipo de declaração, tanto indivíduos com posições de autoridade, como homens ricos da classe média ou da classe rica, não é verdade? Poucos são os que fazem essa declaração. E assim aconteceu com este homem rico, jovem rico. Portanto, no livro de Lucas, capítulo 10, portanto, versículo 17 em diante, ali o homem jovem rico cruza-se com Jesus Cristo e pede conselhos, o que é necessário para alcançar o reino de Deus, para alcançar a salvação, para tornar-se filho de Abraão, verdadeiramente filho de Abraão, porque isto não significa apenas ser filho de Abraão, não significa apenas ser herdeiro biológico da nação hebraica, não é? De Israel,
mas acima de tudo espiritual. Essa era a lição que Jesus Cristo passava aos fariseus e aos saduceus, não é verdade? Então, e este homem rico, Jesus perguntou, ele perguntou a Jesus, por que é necessário alcançar o reino dos céus? Jesus disse, os comandos, sabe, os 10 mandamentos da lei de Deus? Ele disse, eu sei isso desde a infância. Portanto, era assim, os judeus, na verdade, eles conheciam a Torá, as leis, os 10 mandamentos da lei de Deus desde a infância, não é? Quase que de memória, embora que eles repetidamente liam a Torá, portanto, o Antigo Testamento, desde o princípio do ano até o fim do ano. Portanto, eles liam a Torá. Portanto, eles conheciam muito bem a Torá, tanto os fariseus como os saduceus, mas era o primeiro desafio que Jesus Cristo colocava a cada um deles quando desaparecia. Ele dizia, eu sei tudo isso, só apenas por isso, como condição é conhecer a lei, eu conheço e vou alcançar o reino de Deus. Mas no caso deste jovem rico, Jesus diz, não, isso não é suficiente. Alguma coisa te falta para você alcançar o reino de Deus, para tornar-te verdadeiramente filho de Abraão. O que é que falta? Você tem que vender toda a tua riqueza, não é? E depois venha a mim, segura a tua cruz e siga-me. Uau, que desafio! Portanto, não é fácil. E este homem não aceitou este desafio de Jesus Cristo, ficou desapontado, decepcionado e foi-se a vida. Portanto, perdeu a salvação. E aliás, nesta interação com Jesus Cristo, aí onde surge duas das principais declarações que tornaram muito populares, que é difícil o rico, as pessoas que acreditam nas suas riquezas, depositam toda a sua crença nas suas riquezas, alcançar o reino de Deus. E também Jesus, ali vem a segunda declaração que se tornou muito popular, em que Jesus diz que é difícil, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar nos reinos dos céus. Ali os discípulos até ficaram assim, boquiabertos, não é verdade? Surpreendidos, espantados. E isso aí, isso é difícil então alcançar o reino de Deus. Jesus fica necessário. Até os próprios discípulos ficaram intrigados, sem saber então como alcançar. Afinal de contas, estamos aqui contigo tantos anos e tudo indica, não sabemos como alcançamos o reino dos céus. Como alcançamos a salvação, Jesus? E Jesus disse, para Deus nada é impossível. Mas Jesus depois consolou os seus discípulos, na verdade, menos um, não é? Dos 12, menos um, que é Judas, na verdade, porque eles realmente cumpriam com os requisitos que, segundo, emanados por Deus, no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, na verdade, que é praticar a justiça e amar a generosidade e andar humildemente com o nosso Deus. E então, nós temos exemplos, a Bíblia nos apresenta, em que pessoas com posições de autoridade, pessoas detentoras de poder econômico, financeiro, não cedem, não é? Não querem saber dos pobres. E Jesus nos apresenta duas parábolas. Uma delas está no livro de Mateus. Aliás, esse não é uma parábola, é um caso real. Portanto, Mateus capítulo 6, versículo 23, digamos assim, em que o rei Herodes, na verdade, o rei de Israel, apoderou-se da esposa do seu irmão, portanto, do seu irmão Filipe. E essa mulher era chamada Herodias, não é verdade? E no banquete que Herodes ofereceu aos seus companheiros, não é verdade, aos membros do seu governo e os seus convidados, a filha de Herodias fez uma grande performance, não é verdade? Dançou muito por aí e o homem se agradou e assumiu um compromisso com a menina. Olha, se for tudo o que você quiser, peça e eu te darei. Se for necessário, até metade do meu reino te vou dar. Então, aí a questão, onde eu coloco algumas questões, não é verdade? Quer dizer, às vezes as declarações das pessoas detentoras de poder político, como é que você faz uma declaração desta natureza? Se for necessário até metade do meu reino te vou dar. A uma jovem, não é uma garota, só porque dançou ali à frente dos líderes, você vai oferecer, se possível, metade da tua riqueza. Da nação, você que foi colocado na nação por apenas um tempo, nesses países democráticos em que há eleições, você fica aí à caça do voto, não é? Feito um cachorrito,
votem para mim, e quando vocês têm o poder, você acha que aquela riqueza da nação é propriedade pessoal, individual, familiar? Não é riqueza, não é propriedade individual, não é propriedade familiar, não é propriedade da tua elite, do teu pequeno grupo. Não, a riqueza da nação é para você partilhar com o povo. Por isso é que os líderes são chamados para serem servos de Deus, para gerirem os recursos existentes na natureza, os recursos que Deus deu. Não é? É por isso é que nós somos chamados para sermos embaixadores de Deus na terra. Não é para revelarmos o nosso egoísmo, não é verdade? Depois das eleições viramos as costas ao povo e fazemos da riqueza coletiva como riqueza individual ou familiar, o que torna as nações num descalabro, não é? Leva as nações em descalabro. Olha o sofrimento que as populações estão passando nas nações. Portanto, se os líderes soubessem gerir a riqueza, a coisa pública, não é verdade? Não haveria nenhuma criança a mendigar o pão, não haveria nenhuma criança a sofrer no mundo, não haveria nenhuma mulher, uma órfã a sofrer. Não é? E depois o que acontece? Todos nós atribuímos culpa a Deus, não é? Seguramos no colarinho de Deus, seguramos na gravata de Deus. O Deus é mau. Enquanto que não, esta responsabilidade não é de Deus. Os recursos foram dados, a riqueza foi dada, não é? Para os líderes saberem gerir. Não é? É por isso que ali consiste a nossa oração, para que haja realmente temor de Deus na vida dos nossos líderes. Porque a eles compete gerir bem a riqueza da nação, para que todos possamos realmente partilhar essa riqueza. E ali vemos que este exemplo, o rei Herodes, portanto, essa prática muito antiga dos líderes não gerirem bem a riqueza da nação. Então este é apenas um exemplo, o rei Herodes, no livro de Mateus capítulo 6, em que ela quer oferecer parte da sua riqueza. Mas que riqueza é essa? É tua. Desde quando é que essa riqueza é tua? Queres oferecer a uma pessoa enquanto há tanta gente a sofrer? E outro exemplo também está no livro de Esther, capítulo 5, versículo 3, em que o rei Assuero também assume um compromisso, depois dele ter separado, divorciado de sua esposa, Vasti, a rainha Vasti, portanto, que é substituída, destronada pela rainha Esther, a jovem Esther hebraica, que se tornou então rainha. Este rei Assuero, não é? Rei ali do Império Pérsia, nessa altura, este império do rei Assuero saía do Egito, mais de 120 e tal nações, né? A Bíblia fala em províncias, mas são nações que ele governava, o grande Império Pérsia, e depois tornou-se o Medo Persa. E saía do Egito até a Índia, portanto, várias nações eram lideradas por este rei. E ele assumiu um compromisso com a rei Esther: olha, se for necessário, dou metade da minha riqueza. Que riqueza é essa que você está a referir? Que riqueza é essa? É tua. Desde quando? Herança do pai, do avô. É riqueza da nação. É propriedade da nação. Pertence à coisa pública. Você é um líder, foi eleito para gerir a nação por um período de tempo limitado, depois sair. Não pode tornar a nação como sendo propriedade pessoal ou familiar. Estás ali para 4 anos, 8, 2 mandatos, ou 10 ou 40, se for necessário, como aconteceu com o rei Davi e o rei Saul, etc, etc. Portanto, o período de liderança é limitado. E o conselho é realmente para gerir bem a coisa pública desde o tempo que você estiver lá, porque quando você puder sair, então, em portas largas, na verdade, e não por porta estreita, feito um delinquente, não é? Que é muito triste como é que muitos líderes saem do poder ou são destituídos do poder. E já falamos no caso de Jezabel, se estivesse nos Estados Unidos, não é? Veja o livro de 1 de Reis, capítulo 21, como é que Jezabel assassinou um homem através de falsa acusação, um homem chamado Naboque, um homem inocente. Portanto, Jezabel, se estivesse em nações como os Estados Unidos da América, claro, teria sido alvo do impeachment, não é verdade? Destituída do cargo automaticamente. E também outro exemplo que Deus nos mostra, Jesus Cristo nos mostra, é a parábola do homem rico e o Lázaro, não é? Lázaro, o homem rico, ele vivia de roupas finas, não é? Linho, púrpura e festas todos os dias, não é? Festanças, enquanto que o pobre Lázaro, não é? O Lázaro é um homem pobre que estava às portas do rico, não é? E contentava-se com as migalhas que caíam da mesa do rico.
portanto, os militares que andam nesse rico. O rico não queria saber daquele homem pobre em seu portão, portanto, sequer o seu próximo, não é verdade? My neighbor, como se diz em inglês. E Jesus deu muitas aulas sobre o que significa o seu próximo, o seu vizinho, sua vizinha. Portanto, nós vamos ficar atentos o que é que se passa com o nosso vizinho, com a nossa vizinha. E só recuando um bocadinho, é ali onde Jesus partilha com os seus discípulos e conosco, não é verdade? Mantém-se atualizado o conceito do bom samaritano. Portanto, é bom que cada um de nós procura ser bom samaritano, não é verdade? Porque aquele homem que foi salvo pelo bom samaritano, quer dizer, acabou se tornando vítima 2 vezes. Portanto, vítima dos assaltantes, que o deixaram meio morto, meio vivo, conforme o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Portanto, deixaram o homem vítima de difusão de responsabilidade, ou seja, tornou-se alvo dos assaltantes e ainda alvo do padre, não é? do padre que passou por ali e ignorou, não é? Assobiando para os lados, como se não tivesse visto o homem deitado no chão, enquanto podia socorrer o homem. Também o levita, não é? Esses ministros de Deus que estão aí no altar, cantando, louvando, não é? Então Jesus mostrou que muitas vezes pessoas que estão na igreja também são infiéis, não são justos, não é? São coração duro. E a palavra de Deus diz em Hebreus 3,15: não endureça o teu coração quando ouvis a voz do Senhor. Portanto, vamos fazer o bem, porque há uma compensação quando nós fazemos o bem, não é verdade? Em Sofonias 3,5, não é? Em que a justiça de Deus pode tardar, mas nunca falha. Portanto, eu ia repetindo outra vez o Salmo 37:25: quando fazemos o bem, Deus nos recompensa. Deus nunca nos abandona e os nossos filhos jamais mendigarão o pão. Essa foi a declaração do rei David. E só para terminar, então, o exemplo do homem rico e o pobre Lázaro, não é verdade? Então, Jesus mostra nesta parábola que ele conta que o Lázaro morreu porque até os cães iam lamber as feridas de Lázaro. Portanto, esse era o consolo de Lázaro, eram os cachorros que iam lamber as suas feridas. E foi levado ao céu pelos anjos, né? Com a sua morte. E então alcançou a salvação. Ele foi levado para o seio de Abraão. E também o homem rico morreu. Portanto, mas o homem rico foi ao inferno. Quer dizer que nós temos que ser generosos uns para com os outros. Por quê? Porque de maneira nenhuma os ricos podem eliminar os pobres, não é verdade? Talvez vontade não faltaria dos ricos eliminarem os pobres, né? Sentirem-se incomodados com os pobres em seu redor, ou pessoas com desabilidade, não é? Parece que seria a vontade de muitas pessoas que são ricos, mas não é possível os ricos viverem sós, não é verdade? Porque os pobres que produzem balanço, equilíbrio na sociedade, as pessoas com desabilidades também produzem equilíbrio na sociedade. Quando lemos o livro de Atos, capítulo 27, vemos uma das vezes missionárias de Paulo, em que ele era prisioneiro, mais alguns companheiros, e quando o barco ia naufragando, os soldados queriam apenas livrar-se, matar os presos, na verdade estavam numa condição de fraqueza, é prisioneiro, os soldados, uma posição elevada, queriam matar os soldados, os prisioneiros. Paulo profeticamente disse: não, vocês não podem matar os prisioneiros, senão vocês também não sobreviverão. Portanto, os pobres, os fracos, os desabilitados, quer queiramos, quer não, mas eles constituem a base de equilíbrio desta sociedade em que vivemos. E o exemplo, então, está nesta parábola que Jesus apresenta, em que o rico foi ao inferno e Lázaro foi aos céus, ao reino dos céus. E lá conta os detalhes em que o homem rico, lá no inferno, sofrendo tormento, clamava ao pai Abraão para que enviasse Lázaro, pelo menos com uma gota de molhar o seu dedo e levar essa gota de dedo molhado para molhar a ponta da sua língua, né? Mas lá o pai Abraão disse que não é possível, porque há uma separação aqui entre nós, há um abismo entre você e nós. Ninguém pode ir para lá, nem nós para aqui, nem você para nós. E claro, ele clamou, disse: olha, pelo menos enviem um dos
mortos para falar com os meus familiares, meus irmãos, para alcançar a salvação. Mas Abraão diz, não é hipótese. Se eles não ouvirem os profetas e Moisés, mesmo com alguém ressuscita dentre os mortos, os teus irmãos não ouvirão a palavra de Deus, a palavra da salvação. Portanto, a nossa mensagem fica por aqui, no dia de hoje. Procuremos fazer o bem, porque a prática da justiça e o amor à generosidade são condições que nos levam à salvação, são condições indispensáveis para nos tornarmos filhos de Abraão e filhas de Abraão. Na próxima ocasião, então, falaremos a última parte C, sobre a humildade, andarmos humildemente com o nosso Deus. Portanto, as implicações de andarmos humildemente com o nosso Deus. E agradeço muito pela tua participação e dê-nos então um feedback. Mais uma vez as nossas saudações aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Senhor, nós te adoramos pela beleza da tua santidade, em gratidão a esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de partilharmos a sua palavra com os nossos irmãos e nossas irmãs. Oxalá, Senhor, que a tua palavra continue edificando as nossas vidas e também edificar a vida daqueles ainda que não te conhecem. Abençoa cada um deles. É o que nós pedimos e agradecemos. Nós assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, da agora e para todos sempre. E todos quantos creem na vitória do povo de Deus, dizem amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus.